Olá, a paz do Senhor, meus amados. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal. Mais um vídeo com muito amor e carinho para vocês. Pedindo já que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Para quando eu postar vídeo novo, vocês receberem aí na telinha do seu celular, do seu tablet, da sua televisão. Amém? Querendo também deixar um recadinho para vocês, irmãs e irmãos, ou que não são também evangélicos, que estão vendo meu vídeo, assistindo meu vídeo e estão só visualizando, se esquecendo de se inscrever no canal, deixar o gostei, o like e comentar aqui embaixo o que vocês estão achando do meu canal. Amém? Hoje vamos para um estudo bíblico, um tema muito delicado e também pouco abordado hoje em dia. Hoje nós vamos para o tema o jugo desigual. Vamos saber as características do jugo desigual, onde está escrito na Bíblia que fala sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Muitos ainda podem até saber o que é jugo desigual, mas não entendem muito o que quer dizer a palavra jugo desigual. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Quem tiver com a sua Bíblia no momento que estiver vendo esse vídeo, abra por favor para meditarmos juntos. Abrindo o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 14 ao 16, que fala assim: jamais vos colocarei em jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou quem comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entrei neles, caminharei, serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Amém. Glória a Deus. Medite bem nesse versículo aqui, que é muito importante. O jugo desigual é um tema bastante delicado na fé cristã. E isso acontece porque é necessário um bom entendimento e até mesmo maturidade espiritual para saber diferenciá-lo do não evangélico. Portanto, o bom é entendermos do que significa o jugo desigual. Nos ajuda a manter a santificação da nossa fé e um relacionamento puro com Deus. O relacionamento com os descrentes, os pervertidos, de influenciá-lo a crer no Senhor Deus. O que Paulo quer dizer com jugo desigual? Antes de desenvolver o tema e fundamental, entender que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, foi o que a gente lê agora: jamais vos colocarei em jugo desigual com os descrentes, pois quem entre a justiça e a injustiça? Ou quem é comunhão entre a luz e as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Entenderam, irmão? A expressão jugo desigual é do grego, que é eretorgues, e significa estar desigualmente unido a ter comunhão com alguém que não é semelhante. Por exemplo,
o que está escrito lá em Coríntios, 2 Coríntios 6:14. Jamais vos colocarei em julgo desigual com os descrentes, onde o apóstolo proíbe os cristãos de ter relações com idólatras. Ou seja, a relevação de Paulo nos instrui a não ter relacionamento com os descrentes. Muitos menos deveremos unirmos em comunhão religiosa com eles. Não devemos juntar-nos a ele em cultos idólatras, nem cooperar com ele na sua adoração falsa, nem quaisquer outras abominações. Não devemos misturar a mesa do Senhor com a mesa dos demônios, a mesa de Deus com a casa de Ramon. O apóstolo apresenta diversas razões contra essa mistura corrupta. E é um grande absurdo, a gente vê no capítulo, o versículo 14 e o 15. Entendemos por julgo desigual quando buscamos unir coisas que não se harmonizam. Isso seria o mesmo que arar com um boi e colocar um jumento. Ou seja, colocar um boi e um jumento para a terra e semear diversos tipos de grão misturado. Com isso, entendemos que o julgo desigual é a sociedade empresarial ou o casamento, por exemplo, entre alguns que servem a Deus e alguns que não servem. E o julgo desigual no namoro? O julgo desigual no namoro ocorre quando um rapaz ou uma moça que teme a Deus se apaixona por alguém que não serve ao Senhor. Em nossos dias não é nada comum que isso seja encarado como algo normal, mas não é. Em nossa cultura, o nosso namoro é um tempo de preparação para o casamento. Ou seja, o cristão não deve namorar sem propósito nenhum. Os pais e a congregação devem contribuir seu jovem e formar neles uma mentalidade que valorize, aprecie e aproveite o tempo do namoro para conhecer provavelmente o cônjuge. Com isso, o princípio bíblico é de que haja comunhão entre os dois. Sobre isso, observe que o profeta Amós adverte que não é possível duas pessoas andarem juntas se não haver concordância. Está escrito lá no livro de Amós, capítulo de número 3, versículo de número 3, que diz assim: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Não tem como. Ao namoro, alguém que não se submete aos princípios bíblicos e não ama a Deus, ele não ama a Deus. E não ama a Deus. Você está assumindo o risco de contribuir com a família dividida, onde os seus filhos podem ou não temer a Deus. Imagine um crente casando com um não crente. Qual o exemplo que os pais vão dar? Qual que eles vão seguir? Além do mais, o namoro do cristão deve manter o padrão da santidade bíblica. E a relação sexual só pode ocorrer após o casamento. Sabemos que há um princípio ao qual o descrente dificilmente se submeterá. Possivelmente ele colocará à prova a doação da fé. Com isso, o princípio bíblico e do que o cristão deve namorar apenas outro cristão. Quando uma moça conhece um rapaz não crente,
ele sim vai querer ter atos sexuais antes do casamento. E a moça, sendo evangélica, sabe que isso não deve acontecer. E como levar em concordância isso para ele? É um momento complicado, um relacionamento muito diferente do outro, muito conturbado. Pode ocorrer julgo desigual entre os cristãos? Vamos continuar seguindo o princípio da concordância, citado por Amós. Amós que acabamos de falar. Onde para caminhar juntas e chegar a um objetivo único, duas pessoas precisam concordar com relação a isso. Se eles divergirem e não chegarem a lugar algum. Sendo assim, de acordo com os princípios bíblicos de um relacionamento cristão, o evangélico deve, de preferência, namorar outra ou outro evangélico. E em alguns casos, para que o relacionamento prospere, é melhor que seja da mesma dominação, da mesma religião. Digo isso porque já vi muitos relatos de cristãos que começaram a namorar cristãos católicos e no casamento eles tiveram muitos problemas diferentes de doutrina, como batismo de criança, uso alcoólico, fumo, participação de festas de carnavais, culto, a imagem de escultura, devoção a Maria e etc. Ou seja, mesmo cristãos divergentes profundamente em questão, fundamento da fé, e no namoro é ainda mais no casamento, que é um problema sério. O julgo desigual pode ocorrer até mesmo entre os cristãos evangélicos. Por exemplo, digamos que dois jovens comecem a namorar e um deles crê no livre-arbítrio e outro na predestinação. E se eles não souberem se respeitar e entrar em consenso, qual ensinamento ministrarão aos seus filhos com relação à salvação eterna? Portanto, o princípio de comunhão e concordância no relacionamento entre duas pessoas é algo que deve ser levado muito a sério. No casamento, o julgo desigual é ainda mais grave que no namoro. Ele pode acontecer de duas maneiras. Se um cristão deliberadamente se apaixona por um não cristão e se casa. A segunda, quando um dos cônjuges se converte a Cristo durante o casamento. Ou seja, quando eles se casaram, já estão casados, e nenhum dos dois eram crente. E um deles resolve se converter para Cristo. E o outro não. No primeiro caso, as consequências do julgo desigual será fruto das escolhas pessoais dos cristãos. E que resta é orar pela conversão ou ceder ao mundanismo. E no segundo caso, onde que ocorreu foi o fruto de arrependimento sincero e desejo de servir a Deus, o apóstolo Paulo aconselha que o cônjuge descrente não se aponha à fé do outro. Permaneça casado, mas caso ele ou ela queira proibir o cônjuge de servir a Cristo, a separação permitida. Está lá em 1 Coríntios, capítulo número 7, 12 e 17. Vamos ler. Capítulo número 7, 12 ao 17, que diz assim: portanto, ainda que vos tenha
escrito, por não for por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vós fosse possível perceber a si mesmo como sois dedicado fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados, além do ânimo que recebemos, alegramos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi completada com o encorajamento que recebeu de todos vós, pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós e não fui decepcionado por vós, mas como que vós afirmaram era verdade, assim também o orgulho da manifestação de Tito se provou a verdadeiro, e o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todo vós, de como recebeste com temor e tremor. Amém? Isso aqui que fala sobre quando se há arrependimento. Por que isso acontece? Por causa do maior mandamento, amar a Deus, que está escrito lá em Marcos 12 ao 30. Nenhum outro amor ou relacionamento é mais importante do que este. O cristão não é obrigado a viver com alguém que não ama a Deus e que proíbe de servi-lo. Mas Deus é contra o divórcio. Por isso que nós temos que sentarmos e meditarmos antes de fazer a nossa escolha, para que não venha entrar em conflito na nossa vida. O que acontece? O jugo desigual é pecado? O Antigo Testamento, o jugo desigual antigamente eram punidos com a morte. Em alguns casos, lá está escrito em Esdras 9, o problema do casamento. Não é possível afirmar que o cristão que vive um conjugo desigual irá ao inferno, mas podemos dizer com certeza que ele não vive a plenitude do plano de Deus. Está escrito lá em Lucas, capítulo 17 ao 34. Contudo, mesmo com todas as dificuldades de um relacionamento com descrença na fé, é possível que o cristão vá ao céu, de acordo com a revelação de Paulo, 2 Coríntios 6:16 ao 18, que só estará presente andando, passeando, influenciando e agindo continuamente na família quando há santidade no membro da casa. Quando um dos líderes da família, ou pai ou a mãe, não se submete a esse governo, eles estão automaticamente limitados ao agir de Deus. O Senhor só tem livre acesso quando há submissão de todos, mas principalmente do líder, seja do lar, da igreja e das nações, enfim. A presença do jugo desigual tem como uma das graves consequências o impedimento da plenitude, que é a bênção de Deus em nossa vida. Meus irmãos, a conclusão desse estudo bíblico é que, como os cristãos, não devemos nos pôr em jugo desigual com os fiéis. Isso significa que não devemos desenvolver relacionamento profundo com quem não teme a Deus.
Isso acontece porque, de acordo com a revelação bíblica, não existe comunhão entre luz e as trevas, Cristo e Belial, entre Deus e os ídolos. Ou seja, em algo que afeta diferentemente o nosso relacionamento com Deus. E isso, você que pense sobre esse assunto, pense bem antes de se relacionar com alguém que não seja crente, seja um descrente. Pense bem antes de se relacionar com alguém. E sim, que você que já é casado e seu cônjuge não é crente, o que você deve fazer é orar, pedir a Deus, interceder a Deus para que Ele venha entrar em concordância com você, para que Deus venha abençoar o seu lar cada dia mais, através de você que é evangélico, que é crente. Deus venha trabalhar na vida do seu parceiro que não é evangélico. E vocês jovens que estão nesse momento, nessa fase, já passei por essa fase, nesse momento, orem a Deus, busquem a Deus, peçam de seguimento a Deus. Não se envolva com uma pessoa que não seja crente. Lá na frente você vai se conviver com aquela pessoa, vai até casar, e quando ter seus filhos, qual a dominação que vocês vão levar ele, seu filho? Qual é o exemplo que vocês vão dar para o seu filho? Amém? Vocês pensem nesse assunto. Se tiver alguma dúvida, escrevam aqui embaixo nos comentários. Diga sua opinião aqui embaixo. Compartilhe esse assunto com outras pessoas, esse estudo bíblico. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com sua família, com alguém que você conhece. E não se esquecendo de deixar o like, se inscrever no canal e clicar no gostei para eu saber que vocês estão gostando do o estudo que eu estou trazendo para vocês aqui. Amém? E nesse momento eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Que Deus venha operar maravilha na sua casa. Neste momento curvamos nossas cabeças, ligamos no céu para falar com o Rei dos Reis. Deus maravilhoso, Pai, Deus eterno, Senhor, te apresento, Pai, cada lar, Senhor, neste momento, cada família que há julgo desigual, Pai, vem entrar com salvação, com reconciliação. Pai, te apresento os jovens, Senhor, que estão numa fase muito delicada, muito difícil, Pai, te apresento, Senhor, para que o Senhor venha dar orientação, para que ele venha buscar, para que venha buscar entendimento, para que não venha entrar em conflito lá na frente, Pai. Pai, te apresento cada um inscrito do meu canal, abençoa cada um, Senhor. Derrame bênção do céu, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Visita cada um, tu som do coração de cada um, tu conhece, Pai. Desde já, Senhor, te agradeço, teu santo nome, Pai. Fica conosco, desde já. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fique na paz, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.